aqui é a Dani e este é o podcast Bota Pra Fora, um espaço para compartilhar sentimentos, inseguranças, ideias e noias. Para você, o que sustenta uma relação hoje em dia? O que a gente precisa fazer para um vínculo durar? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast e hoje a gente vai falar sobre a manutenção dos vínculos. Como nutrir e manter essas conexões que a gente faz? Para contextualizar, esse episódio nasceu depois que eu participei do Festival Fronteiras, que aconteceu entre o dia 7 e 8 de março aqui em São Paulo, no Parque da Água Branca. Eu participei do festival no dia 8, que foi um dia dedicado às mulheres. Então, todas as mesas do festival eram mulheres discutindo temas muito relevantes, assim, para o nosso tempo, né? Para pensar o que nos move como seres humanos e tudo o que nos envolve. Eu vi diferentes palestras, desde literatura, criatividade, psicologia, filosofia. Tinham diferentes temas. E uma das pessoas que estava participando do festival era a psicanalista Carol Tchukian. E foi com ela que eu conversei sobre esse tema, a manutenção de vínculos. E eu espero que vocês gostem da entrevista, eu vou colocar aqui. Acho que vocês vão tirar muito proveito da nossa conversa. Então, é isso. Escutem aí. Bom, Carol, primeiro eu queria entender como é que você pensa sobre o que sustenta uma relação hoje em dia. Nesse momento que a gente está vivendo de redes sociais, muitas conexões instantâneas e frágeis, todo esse contexto, né, para você, o que sustenta, em meio a tudo isso, uma relação? Eu falei muito na mesa sobre a importância da manutenção e acho que é muito importante a gente ter um esforço constante e consciente na manutenção das relações, entendendo a manutenção nesse olhar essa imagem que eu trago do amor e das relações como caleidoscópios. Então, o tempo vai mudar, os arranjos vão mudar e a gente tem que poder sustentar as oscilações das relações, porque acho que, pegando o gancho do tempo de redes sociais, de anel que traqueia o sono, de celular onde você pode ver aonde a pessoa com quem você está, a gente tem tentado controlar cada vez mais os vínculos e buscar uma previsibilidade. Então, ele me mandava mensagem a cada 2 dias e agora faz 4 que não manda, algo está errado. Entendo que só existem relações, o Bachelard tem uma frase que é: a descontinuidade a prerrogativa de toda relação, só continua o que é descontinuado. E a gente precisa poder entender que as relações vão oscilar, que elas vão descontinuar, que a gente vai ter que conversar sobre isso, porque se cada mudança de ritmo e de rota for vista como um desafeto, a gente tende a ficar sozinho. Acho que uma outra coisa muito importante é a gente entender que uma boa relação não é a que não tem conflitos, é a que tem conflitos com respeito, com escuta e não com a tentativa de você fazer o outro se convencer de que o seu ponto é o ponto correto. A gente precisa falar sobre o que está incomodando, precisa recombinar os acordos, porque acho que em muitas relações a gente cristaliza papéis, cristaliza dinâmicas, que talvez até num primeiro momento faziam sentido, mas a gente tem que poder recombinar. E acho que ao colocar os incômodos é falar do que a gente sente e não atacar o outro, porque muitas vezes para justificar o nosso incômodo a gente fala: é você que está sendo um egoísta e não eu estou me sentindo sozinha, estou precisando de mais tempo de qualidade nosso. A gente tem tanto medo de falar sobre as nossas emoções ou pedir o que a gente está precisando que a gente ataca o outro. E aí a gente entra numa lógica de ataque, contra-ataque, ataque, contra-ataque. E dentro desse momento é também ter a paciência para sustentar o período de digestão daquelas discussões, de reacomodação, porque a gente já quer falar da crise e resolver a crise. Tem algo do não saber, do digerir. E a gente precisa poder se dar esse tempo. E acho que um outro ponto seria esse conceito da Geni do descolonizar os afetos, da gente parar de ter essa lógica de que
você tem que ser a prioridade do outro. E poder entender que existem muitos afetos e que a escolha do outro por agora fazer uma pós e estar menos disponível à noite ou ter o jantar mensal com as amigas não é uma rejeição a você. Que a gente possa conviver e dar espaço também para esses nossos outros afetos, para arejar uns os outros. E falando sobre afeto, quando a gente fala nessa relação de cuidar do outro, quais atitudes concretas você acha que são fundamentais para isso, para cuidar do outro? Eu acho que tem algo do escutar o que o outro precisa e perguntar o que o outro precisa, porque muitas vezes a gente acha que o cuidado já é resolver, ou eu sei qual é o melhor caminho para ele. Primeira coisa pergunta, como você quer ser cuidado? É olhar para o outro a partir da perspectiva dele e não da sua. Um passo básico do cuidado é só estar junto. Acho que a gente entende muito o cuidado como fazer, e só estar já é muita coisa. Então, você poder ser presente, trazer algo de uma previsibilidade para a relação. É claro que contratempos existem, mas criar combinados e manter combinados é algo que dá para a gente um senso de segurança. No mundo que está cada vez mais instável, é importante a gente poder manter algo de contínuo, de rotineiro. Claro, lembrando que na minha primeira fala eu digo que as coisas mudam. Então, não é pensar numa fixidez, mas que tipo de rituais eu crio pra gente. Como eu trago intencionalidade. Porque uma coisa é a gente sentar juntos para jantar todo dia. Outra coisa sem o celular, com uma conversa mais profunda. Então, poder trazer essa camada de intencionalidade. E por último, que tipo de mudança interna você acha que a gente precisa para construir um vínculo mais profundo com as pessoas ao nosso redor? A primeira delas é parar de achar que a gente tem que se amar para depois os outros nos amarem. A gente não se entende por gente sozinho. Freud já coloca que o ego não é algo que nasce com a gente, ele é construído a partir do olhar dos nossos cuidadores. E eu vejo na clínica e nos nossos tempos pessoas que estão cada vez mais desconstruindo a idealização do par romântico, mas voltando toda essa idealização para o eu vou ser a minha melhor versão. E aí, isso também diz sobre o nosso controle. E essa melhor versão é melhor para quem? Nós, o país que é o país mais ansioso do mundo, o quarto mais deprimido, onde as pessoas se sentem inseguras, insuficientes. Então, acho que a mudança interna, tem uma frase de um grande amigo que eu amo, que é abraça o seu caos. É a gente parar de querer se consertar para aí ser digno de ser amado e poder levar as nossas dores, as nossas falhas, os nossos furos para as relações e falar sobre eles, porque todo mundo fala, o TED da Brené Brown sobre o poder da vulnerabilidade é um dos TEDs mais vistos, mas a gente fala sobre a vulnerabilidade, só que não se permite ser vulnerável. Que a gente fala da vulnerabilidade quase como se assim, vai ser uma demissão por justa causa. Olha, eu sou muito ansiosa, então se você não quiser, a gente já se desculpa. Não coloque como um defeito, só como um traço de humanidade e pergunte os dos outros também. Bom, é isso. Eu acho que para construir e manter relações é necessário disposição para ouvir, refletir e conversar abertamente sobre tudo que envolve você e a outra pessoa. O episódio de hoje fica por aqui e se você gostou, compartilha com seus amigos, posta no Instagram e você também pode deixar o seu comentário aqui para eu saber sua opinião. E se você quiser me acompanhar, é só seguir o Instagram @botaprafora podcast. Um beijo, até o próximo programa. Tchau!